Então, primeiro ano, retornando com o que eu falei no vídeo anterior, vamos agora à explicação da semana 6 sobre as propriedades dos materiais e tipos de ligações químicas. Então, diferentes materiais apresentam propriedades variadas. Com isso, ocorre uma perguntinha. Qual é a relação entre as variedades das propriedades dos materiais e as ligações químicas presentes nos materiais? Então, o objetivo dessa aula é reconhecer as substâncias iônicas por meio de suas propriedades e uso, relacionar as propriedades aos usos das substâncias iônicas, reconhecer substâncias metálicas por meio de suas propriedades e uso, e também pelo uso das ligas metálicas, reconhecer sólidos covalentes e suas propriedades também. Então, natureza das ligações químicas e condutividade elétrica. Começando. A condutividade elétrica, ela pode ser explicada geralmente pela presença de carga que pode se movimentar ao longo do material, como, por exemplo, vamos citar a ligação iônica. Na ligação iônica, elas não conduzem corrente elétrica quando estão no seu estado sólido, somente quando elas estão em fase aquosa, ou seja, fase aquosa quando você adiciona ela no meio líquido. Então, os íons, ao se ligarem, neutraliza suas cargas e impede que a corrente elétrica flua. São bons condutores de eletricidade quando líquido, ou seja, quando eles estão fundidos em meio líquido ou chamado de solução aquosa, dissolvido em água. Um exemplo é o cloreto de sódio, na fase sólido, ele não conduz corrente elétrica. Porém, quando você funde ele a uma temperatura de 800, aproximadamente 801 graus Celsius, ele gera cátio Na+, e ânion cloro I-, que são os condutores elétricos. E formando assim os livros de cloreto de sódio, que é o nosso famoso sal de cozinha. Então, e no caso de metais, como o cobre e de algumas substâncias não metálicas condutores, como o grafite, a condutividade elétrica não é explicada pela presença de íons móveis, mas pela existência de elétrons móveis. Ou seja, os elétrons na região mais externa da eletrosfera não estão fortemente presos aos núcleos, o que possibilita sua mobilidade. Então, eles são, portanto, as partículas responsáveis pela condutividade elétrica no caso do cobre e do grafite. Então, já os compostos covalentes, eles são maus condutores de eletricidade, pois são formados por moléculas e não por íons. Dessa forma, não há corrente elétrica. Por exemplo, o açúcar, que a gente usa no dia a dia, ele não conduz corrente elétrica. Ou seja, você coloca o açúcar na água, ele vai permanecer do mesmo jeito que ele está na fase sólida, vai só dissolver, porque ele é uma molécula. Por exemplo, como eu falo aqui, o açúcar não conduz eletricidade dissolvida em água, ele vai passar somente para a fase aquosa, não vai acontecer eletricidade. Agora, a natureza das ligações e a solubilidade. O modelo de ligações químicas também é útil para explicar a diferença de solubilidade. Vocês lembram? Semelhante dissolve semelhante, ou seja, a polar dissolve a polar, polar dissolve polar. Por exemplo, água dissolve água, alguma coisa igual gasolina dissolve gasolina. Sabes que o fenômeno de solubilidade depende da interação entre as partículas dissolutas e solventes, ou seja, semelhante polar com polar, apolar com apolar. Então, compostos iônicos, eles são muito solúveis em água, porque os compostos iônicos apresentam alta solubilidade em água, ou seja, dissolve facilmente quando misturado com água, formando soluções iônicas, porque também as interações de uma ligação iônica, ela é muito forte, ela é muito intensa, mas de uma ligação covalente, por isso que se dissolve em água. Já na maioria dos metais e também nos compostos covalentes, apresentam baixa solubilidade em água, mas são muito solúveis em solventes orgânicos. Por exemplo, gasolina vai ser muito solúvel em compostos orgânicos, que geralmente são os compostos
apolar, a P de apolar. Naftalina também, mesma coisa, composto apolar. Agora, natureza da ligação e estado físico da substância. A temperatura ambiente ocorre como sólidos, líquidos ou gases. O estado físico dos compostos moleculares depende das forças que as moléculas estão ligadas, que pode ser na fase sólida, líquida e gasoso. Apresenta baixo ponto de fusão e ebulição. As forças intermoleculares que atuam sobre os compostos covalentes são muito mais fracas que essa atração eletrostática que ocorre nos compostos iônicos. Por esse motivo, os compostos covalentes apresentam ponto de fusão e ebulição menores, mais baixos do que as ligações iônicas. Como, por exemplo, comparar a sacarose com a acetona, que a sacarose apresenta um ponto de fusão maior que a acetona. Composto, no caso, a sacarose Então, agora, a ligação iônica, por conta, vai possuir altos pontos de fusão e de ebulição. Nos compostos iônicos, os íons estão unidos por uma força eletrostática muito forte, que provém da atração entre os cation e ânion. E para romper essas ligações iônicas, é necessário adicionar muita energia. Por isso, os pontos de fusão e ebulição são altos, porque a força delas é muito forte. E para quebrar essas ligações, como por exemplo o sal de cozinha, para quebrar as ligações desse sal de cozinha, você precisa de muita energia. Por isso que o ponto de fusão e ebulição vai ser muito alto. Por isso que quando você põe água, ferva com sal. Por isso que você tem que pôr uma chama maior, porque precisa de mais energia para romper essas ligações. Então, para ilustrar um exemplo aqui, uma tabela, que está na página 93, que vai ser o último para você resolver as atividades desta semana. Então, comparando essa tabela aqui, com essa propriedade. Você deu o cobre, entendeu? Você compara o cobre com cloreto de sódio. O cobre, ele vai fundir a uma temperatura de 1083 graus Celsius. Ele vai ser insolúvel em água, solubilidade em HAs, e ele é um bom condutor de eletricidade. Agora, comparando o cloreto de sódio, sal de cozinha, vai fundir a uma temperatura menor, de 801 graus Celsius. Em relação a isso, você pode verificar que o cloreto de sódio apresenta força de tração menor que do metal. Só que ele vai ser insolúvel em água e mal condutor em eletricidade. E tem que comparar sacarose, naftalina e diamante. Então, pessoal, essa semana foi isso. Semana 5 falamos sobre as ligações de metal e encerramos nossas atividades do PET, falando sobre as propriedades dos materiais, ligação iônica, valente e metálica. Então, vamos fazer as atividades. Estamos encerrando as atividades do PET. Próxima semana vai iniciar as avaliações trimestrais, também juntamente as atividades complementares. Dúvidas, pode me chamar aqui. E bons estudos!